Eu sou o Alexandre, o sócio fundador do escritório, junto com o Rui, e a minha área de atuação, mais especificamente, é a área trabalhista, onde eu tenho atuado junto aos clientes, junto com as nossas equipes. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar e debater um pouquinho sobre o tema com o Dr. Fábio, que é o desembargador da 15ª região, DRT 15ª região. Eu gostaria de convidá-lo a estar conosco para falar a respeito desse tema de hoje. Dr. Fábio, por favor. Então, você quer que eu vou mudando aqui, não? Bom, boa noite a todos, né? Praticamente, né? Primeiro eu quero agradecer ao Dr. Cifone pelo convite de estar aqui, poder conversar um pouco, debater um pouco sobre esse tema que aparentemente é um tema atual, mas para nós é um tema muito antigo, né? Que a gente já vem debatendo há muito tempo. E eu sou desembargador, mas aposentado no final do ano passado. Então, passei 32 anos na magistratura com a visão do juiz e agora eu passo a atuar do outro lado com a visão do advogado e também atuei antes da magistratura por cerca de 15 anos, se contar o tempo de estágio, né? Então, venho de uma família toda de juristas trabalhistas. Meu pai foi advogado trabalhista a vida inteira, meu irmão foi advogado trabalhista e também juiz, desembargador, foi presidente do tribunal, o temido tribunal da 15ª região. Eu tenho uma filha advogada trabalhista e o marido dela é advogado trabalhista. Nossa! O povo gosta, hein? Sofrer. Então, minha esposa diz que o meu sangue aqui na veia direito trabalho corre aqui no lugar do sangue, né? Então, pode ir. Voltar para baixo, né? Uhum. Então, eu diria, para começar, né, esse é um tema que está assim, palpitante hoje, né? Terceirização, pejotização, é decorrente do tema 725 do Supremo Tribunal Federal, que fez algumas alterações a respeito do assunto. Eu diria, para começar, primeiro, este tema não é novo. Tá? Terceirização é algo que convive no mundo empresarial desde 1960, né? Tem uma linha do tempo aí. Então, é algo que as empresas sempre praticaram, tá? Sempre procuraram operacionalizar por força até da otimização do trabalho, da concorrência, de melhores performances. E, evidentemente, que muitas demandas sobre terceirização vieram aos tribunais porque não havia praticamente regulação legal. A primeira regra que apareceu em 1974 sobre a Lei 6.019, que tratava do trabalho temporário. Então, ela é que mais ou menos regulamentou a matéria e esse tema veio aos tribunais porque muitas vezes a terceirização ela chegava no tribunal sempre com o aspecto de fraude à relação de trabalho. Então, vamos botar aqui a linha do tempo. Todo mundo conhece o conceito de terceirização, né? E agora tem essa novidade, que é a pejotização, que é a contratação de um trabalhador, pessoa física, como pessoa jurídica. Então, vamos ver aqui mais ou menos a linha do tempo. Então, esse processo de terceirização é conhecido,
Vamos passar aqui. Começaram essas... aqui não foi considerado, mas também é muito semelhante ao tema que tem no campo. Agora me fugiu a palavra. As cooperativas, né? Então, terceirização, pejotização, cooperativas, formas de trabalho que ensejaram, em muitas circunstâncias, manobras para fraudar a legislação trabalhista. Eu não estou dizendo que essas formas são ilegais ou ilegítimas, mas foram usadas em algumas circunstâncias para mascarar uma relação de trabalho. E a CLT define o que é empregado, o que é empregador. Ela menciona a situação de fraude nas relações de trabalho e que a Justiça do Trabalho seria a justiça competente para dizer se é fraude, se não é fraude, se há relação de emprego, se não há relação de emprego, se há trabalho autônomo ou não. E a Justiça do Trabalho sempre fez isso, né, durante esse tempo todo, até que o Tribunal Superior do Trabalho definiu ou estabeleceu regras. Não havia muita legislação específica, mas estabeleceu regras de acordo com os casos concretos, dizendo quando pode ser terceirizado, quando não pode. Quer dizer, foi uma decisão meio legislativa, né? Ele legislou. E se estabeleceu, então, durante muito tempo, a definição do Tribunal Superior do Trabalho de que a terceirização só era possível quando envolvesse trabalho temporário, quando envolvesse trabalho de prestação de serviço, quando envolvesse trabalho de vigilância e que não fosse atividade famosa chamada atividade fim da empresa. Você não poderia terceirizar a atividade fim. A dificuldade que tínhamos era definir o que é atividade fim. Não existe. Com as empresas, elas acabaram tendo nos seus contratos sociais diversas atividades. Então, ela não tinha uma atividade só. Qual era a atividade fim dela? Qual era a atividade preponderante? Essa era uma discussão muito chata de se enfrentar, né? Então, essa questão ficou muito bem definida durante muitos anos e todos se pautaram mais ou menos com isso, até que a matéria foi para o Supremo Tribunal Federal. Por que isso aconteceu? A gente faz aqui uma pequena digressão, porque a Justiça do Trabalho, ela, durante um bom tempo e até os tempos atuais, ela não é muito simpática aos olhos dos empresários. Isso não é nenhuma novidade, né? Eu dava aula lá em Ribeirão Preto, na USP, para o MBA, e no MBA não havia nenhum jurista lá, era só empresário. Então, dar aula de legislação trabalhista para empresário, eu sei como é, né? É enfrentar pessoas que não entendiam por que a Justiça do Trabalho era tão paternalista, tão protetora dos empregados. O fato é que, durante muito tempo, essa paternalização da Justiça do Trabalho
trouxe um sentimento de insatisfação no mundo empresarial. Digo até com certa razão. Então, no Supremo Tribunal Federal, eles começaram a debater o tema terceirização. E ficaram muitos anos, eu não lembro nem de quando é a discussão, o recurso extraordinário, eu tenho até a nota, assim, eles ficaram, o caso, o leading case, eu não botei o ano aqui, mas é antiga essa discussão, mas o fato é que eles chegaram a uma definição. O tema 725 definiu que toda terceirização é lícita. Não importa se é atividade fim ou atividade meio. Põe ali no... Essa foi a tese vencedora. É lícita a terceirização ou qualquer forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Essa foi a tese vencedora. Eu diria hoje que está tudo decidido e nada definido. Para dizer o mínimo, vivemos hoje nesse tema uma turbulência jurisprudencial e um caos jurídico. Tribunais estão batendo cabeça com os tribunais. ST batendo cabeça com o Supremo Tribunal Federal. Então, o que deveria ser uma definição para trazer segurança jurídica para as empresas, eu diria que não temos isso agora. Não temos nada definido. Vamos ver alguns desdobramentos a respeito desse tema. Aqui fala que é lícita a terceirização de qualquer forma de trabalho. Então, esse foi o ponto pacífico. Hoje, ninguém mais discute se é atividade meio, se é atividade fim. Hoje, isso está sacramentado. Então, toda a terceirização é lícita. Lembrando essa parte final, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Isso permaneceu. A questão crucial aqui é, primeiro, e na existência de fraude? A terceirização é lícita, mas se você faz uma terceirização para esconder uma fraude, por exemplo, a empresa terceirizada é fantasma, a empresa terceirizada não tem capacidade econômica, é inidônea, não tem nenhuma estrutura daquela que trata a legislação. Então, você tem aqui uma área de discussão, né, para examinar se existe fraude ou não numa terceirização. O segundo ponto, entre pessoas jurídicas distintas. Então, se você tem uma pessoa jurídica, normalmente a empresa, mesmo que a empresa seja uma pessoa física, mas nós temos uma empresa e temos do outro lado uma pessoa jurídica, e aí entra a pejotização, a contratação de uma pessoa física como pessoa jurídica, PJ, né? Tem
um CNPJ e passa a ser uma pessoa jurídica. Então, essa relação é lícita, de acordo com o Supremo. Ainda se defendeu a tese, não está explícita, mas ainda se defendeu a tese de que quer dizer, no direito do trabalho, nas relações trabalhistas, nós temos o hipossuficiente, aquele empregado dependente que ganha salário baixo, mas também temos o hipersuficiente, trabalhadores que têm um bom salário, gerentes, diretores, coordenadores, supervisores, né? E quando eles estão contratados como PJ, pessoas jurídicas, eles expressam uma vontade lícita. Eles querem, então existe aqui o elemento da vontade, eles querem uma regulação diferente da CLT. Então, o Supremo Tribunal Federal está dizendo que isso é lícito, que é possível. E você pode contratar uma pessoa física como uma pessoa física que é uma pessoa jurídica, um PJ, e essa relação será lícita. Ainda assim, nós temos aqui o caso, e se houver uma fraude? Que tipo de fraude pode ocorrer? Né? O empregado, por exemplo, pessoa física que foi transformado em PJ, foi obrigado pela empresa a virar PJ, por imposição da empresa. Será que isso é um caso de fraude? O PJ trabalha do mesmo lado de empregados da empresa fazendo a mesma coisa, só que como pessoa jurídica. Isso seria fraude? A situação está tão, para falar de turbulência jurisprudencial. Então, como os tribunais estão enfrentando essas situações? E existe hoje um caos. O Supremo Tribunal Federal tem dito que nos casos de contratos escritos, representante comercial, PJ, qualquer outro tipo de terceirização, porque, veja, terceirização é uma coisa, pejotização é outra, diferente, conceitualmente. Então, nos casos de contrato escrito, formal, a princípio vale o que está escrito. O contrato é válido até a prova da fraude. Mas a Justiça do Trabalho não pode declarar fraude. Se o contrato é lícito, é uma relação civil, e quem tem que dizer se houve fraude ou não é o juiz do cível, o juiz comum. Então vejam a situação. Caso concreto. Supremo Tribunal Federal examinando em reclamação constitucional, que é isso, o remédio jurídico adequado que as empresas estão se utilizando para levar esse assunto ao Supremo Tribunal Federal, reclamação constitucional. Para que serve essa reclamação? Para preservar a autoridade dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, tema 725. Se alguém disse que a terceirização não é lícita, ou se o contrato houve fraude, alguma coisa assim, então eles estão dizendo que houve uma violação da decisão do Supremo. Então, entram com reclamação constitucional. Reclamação constitucional serve apenas para preservar a autoridade da decisão do Supremo naquilo
que foi decidido. Então, casos concretos. O Supremo vem, existe aqui uma pejotização. Pejotização não é terceirização, aqui tratou de terceirização. Houve uma pejotização. O reclamante, ele expressou sua vontade. Então, a matéria não é trabalhista. Isso aí tem que ser lá para o juiz comum. Então, anula o processo todo, anula a decisão, manda o processo para o juiz comum. O juiz comum é o juiz cível, né? O juiz da justiça cível. Isso eu li, não foi ninguém que me contou, eu li. Né? Juiz do cível, que para prestar concurso para a justiça comum, ele não estudou direito do trabalho, não faz parte. Né? Não faz parte da prova dele direito do trabalho. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal tem bagagem trabalhista. Todos são civilistas, comercialistas, penalistas. Juiz cível. Recebi este processo do Supremo Tribunal Federal, matéria trabalhista e tal, para declarar ou não fraude e tal, ele examina tudo e diz, bom, de fato, pela prova dos autos, né, eu aproveito a prova que foi produzida, realmente eu verifiquei aqui a relação, existe fraude. Declaro, juiz cível, declaro a existência de relação de emprego. Isso é prerrogativa constitucional do juiz do trabalho. Declarar que se existe ou não vínculo empregatício. O juiz cível está declarado, já vi em 3 sentenças, e manda para a Justiça do Trabalho. Olha o tempo que se perdeu. E manda para a Justiça do Trabalho. Isso quando o Supremo manda o processo para o cível, porque eles estão fazendo o seguinte, examinam a questão da reclamação constitucional e, independente da prova, a fraude, se não há fraude, eles estão dizendo o seguinte, isso aqui não é matéria trabalhista, isso aqui é o tema 725, as partes são idôneas para contratar, anula a decisão, dá outra decisão aí. E o processo tem voltado para o juiz do trabalho se virar e dizer, então, o que eu vou fazer? Vou mandar para o juiz comum? E a Justiça do Trabalho continua examinando as questões, declarando as fraudes e declarando a relação de emprego quando descobre pelo processo que há fraude. Recentemente, semana passada, eu vi um juiz do trabalho declarar, não sei se foi na Bahia, declarar a inexistência de relação de emprego sem nem fazer prova nenhuma, porque a matéria já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vi no próprio Supremo, a maioria dos ministros, até reclamando que a Justiça do Trabalho está recalcitrante, né? Está ali desafiando o Supremo e tal, reclama que o próprio Supremo está dizendo que a Justiça do Trabalho está desafiando as suas decisões, não está cumprindo, está tentando encontrar manobras, mas temos ministros do Supremo que não acompanham essa ideia. Então, há 2 ministros que têm dado decisões divergentes, que é o ministro Fachin e agora o ministro Dino, que, pela novidade, né, acabou de entrar no Supremo, está novinho, né, diz uma frase muito antiga, né, fervor de cristão novo. Então, ele chega
todo fervoroso, acho que eu estou. E ele diz, isso aqui é uma heresia jurídica, um absurdo. Como é que reclamação trabalhista, eu depois de reexaminar a prova toda, eu não posso, porque reclamação trabalhista não reexamina a prova, como é que eu vou dizer que existe ou que não existe relação de emprego quando a Justiça do Trabalho, examinando a prova, declarou a existência de vínculo empregatício? Eu vou dizer que não tem? Para dizer que não tem, eu tenho que dizer que não existe fraude. Então, existem 2 ministros que, segundo a maioria, estaria desafiando a decisão dos demais. Essa matéria está longe de sedimentar-se, ainda vem muita água por aí, o Supremo ainda não definiu em sede de plenário, em sede de súmula vinculante, por exemplo, essa questão. Então, pode ser que o ministro Dino, o ministro Fachin, antes tinha a ministra Rosa Weber, mas se aposentou, ainda tinha em algumas questões o ministro Lewandowski também, que era favorável, ele se aposentou. Então, ou eles vão se curvar à maioria, ou existe um processo de convencimento e outros vão aderir. Recentemente, a gente estava até conversando sobre isso, o ministro Toffoli deu uma decisão em que ele examinou um caso de um médico que trabalhou para um hospital 40 anos. A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício e no Supremo Tribunal, em reclamação constitucional, o ministro Toffoli cassou a decisão e disse, não há vínculo, é tema 725. Aí, em recurso a essa decisão, ele deu uma decisão monocrática, sozinho, em recurso ele voltou atrás e disse que ele não podia examinar o caso à luz do tema 725, porque o caso, o empregado lá, o médico, foi contratado 40 anos atrás, quando nem se falava em terceirização. Então, ele não podia tratar dessa matéria. E existem muitos casos antigos. E como ficam os casos antigos? Então, é uma questão que aparentemente parece simples. Sempre se discutiu a questão da fraude, da existência ou não de relação de emprego, o que é empregado, o que é empregador. Depois da emenda 45 de 2006, a Justiça do Trabalho se fortaleceu porque passou a ter competência para examinar as causas de trabalhadores autônomos. Quer dizer, foi ampliada a competência para tratar de trabalhadores, de modo geral. Então, a interpretação foi ampla. Então, hoje nós assistimos a um processo de reconstrução do direito do trabalho por via jurisprudencial. Alguns dizem desconstrução do direito do trabalho, porque está se mudando todas as regras e princípios, como, por exemplo, o princípio da prevalência da realidade sobre a formalidade,
em que na Justiça do Trabalho, por ser um contrato informal, e a grande questão é a formalidade versus informalidade, que era a grande questão que era discutida na Justiça do Trabalho. Então, de repente, você examinar o que realmente acontece na realidade, qual é a natureza dessa relação, para depois você enquadrá-la juridicamente. Isso aqui é realmente relação de emprego. Não, isso aqui é relação de autonomia, é autônomo. Então, a manifestação de vontade, muitas vezes, é viciada. A pessoa vai ser contratada, o empregador diz, olha, planta bananeira. Ele vai lá e planta bananeira. Assina aqui, ele assina qualquer coisa. Então, assina aqui um contrato de pejotização. Então, isso sempre existiu. Então, agora o Supremo está dizendo que essa é uma manifestação livre de vontade. Então, é evidente que tem casos que são lícitos, permitidos e que são necessários. Terceirização é necessária. A pejotização é necessária, é importante na vida empresarial, na vida das pessoas. Mas examinar as fraudes também é necessário. E querer dizer, no âmbito da relação de trabalho, que todas as relações partem do pressuposto de que o empregado, ao ser contratado, está em igualdade de condições com o empregador, nem sempre isso é verdade. Talvez num contrato em que eu vou contratar o Neymar, aí ele pode dizer a condição que ele quiser que a empresa aceita, né? Mas no mundo do dia a dia das empresas, né, é difícil você ter um trabalhador, a não ser aquela mão de obra especializada, né, que tem a condição de estabelecer suas condições de trabalho, na maioria das vezes, contrato de trabalho sempre foi um contrato de adesão. Você entra e você aceita as condições da empresa. Você tem condições de negociar numa negociação contratual? Vai lá na empresa, não, eu quero ganhar X. Não, mas o nosso salário é esse. Se não quiser, tem uma fila aí enorme. Então, sempre foi assim. O que eu deixo para ponderação, né, é que eu acho que a Justiça do Trabalho perdeu um pouco no fio da história, ela perdeu um pouco a mão. Porque o direito do trabalho surgiu para regular aquelas relações, quando surgiu, né, das grandes empresas, das fábricas, no início do século, que os empregados iam trabalhar sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança, com acidentes de trabalho, etc., sem qualquer proteção. Então, havia necessidade de uma regra, de normas de proteção a esse tipo de trabalho. Hoje, existem estatísticas, e eu não vou conseguir dizer, mas a grande maioria das empresas que oferecem trabalho são pequenas empresas, são médias empresas, são empreendedores, estão tentando sobreviver e estão no mesmo nível dos empregados. Então, você não pode tratar, né, essa classe de empresariado, essa classe de empreendedores, da mesma forma que você trata uma empresa multinacional, uma empresa de grande porte. E, de repente, você começa a ter decisões da Justiça do Trabalho que incomodam, como, por exemplo, você pega uma pequena empresa com capital social aí de 10, 20 mil reais, aí vem um juiz e diz, olha, dano moral, 200 mil reais.
para alguma coisa, você destrói todo o apetite empreendedor. O ideal da justiça do trabalho não é proteger o trabalhador, pura e simplesmente. É regular a relação de trabalho, seja ela para o hipossuficiente, seja ela para o hipersuficiente, seja ela para o pequeno empreendedor, de forma que o trabalho seja regulado de forma distinta para os distintos. Esse era o ideal, esse era o que já falava um grande juiz laboralista do direito do trabalho, no início do século, chamado Evaristo de Moraes Filho. Esses clássicos já não existem mais, né? Então, ele pregava isso. O direito do trabalho tem que regular o trabalho. Trabalhador autônomo, trabalhador empregado, de forma que ambos sejam protegidos. Você não consegue enriquecer o empregado destruindo o empregador, ou enriquecer o empregado empobrecendo o empregador. Você tem que usar um sistema que nos Estados Unidos costuma chamar de win-win. Já ouviram falar isso? O ganha-ganha. Você tem que ter uma fórmula que tanto um lado ganhe como o outro lado ganhe também. Então, se estimula o empresariado, estimula o trabalhador. Agora, quando você cria um conflito entre capital e trabalho, como se ambos fossem inimigos e se digladiam, você acaba destruindo as relações de trabalho. Aí vem as fraudes, vem a informalidade. Então, no campo do idealismo, tem muita coisa para ser feita. Reforma da CLT, reavaliação das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, isso aí tem muita água para correr no meio dessa guerra entre a justiça do trabalho e classe empresarial. Temos que achar um equilíbrio, um meio termo. Enquanto isso, eu tenho aqui uma missão desafiadora, porque depois de 32 anos na magistratura, eu sei mais ou menos como pensam os juízes, né? Como é a cabeça do juiz do trabalho, como é a cabeça do TST e do Supremo Tribunal em matéria trabalhista. A gente conhece os procedimentos nos tribunais. Eu atuei 15 anos no tribunal. Nesses 32 anos, os últimos 15 anos foi no tribunal. Conheço como funciona, com quem falar, como falar, como atuar. E agora, do lado de cá, como advogado, a minha missão é justamente aproveitar essa expertise do lado de lá para atuar nos tribunais superiores em temas sensíveis, em temas complexos, e esse é um tema complexo, para trabalhar os processos que merecem uma atenção especial. Você tem um processo no TST ou no Supremo Tribunal Federal, ele vai entrar no rol dos milhares de processos que cada ministro tem. Certa vez falando com o ministro do TST, eu estava reclamando que eu recebia mais ou menos cerca de 3 mil processos por ano, que é um volume absurdo, né? Aí ele falou, olha, eu recebo 1.500 processos por mês. Então, você vai com recurso para o TST ou para o Supremo, ele vai cair na vala comum ali. Como é que vocês acham que esses ministros examinam cada processo desses? Então, dependendo da complexidade e da importância, esses processos precisam ser trabalhados, precisam ser cuidados com um
trabalho específico, porque nos tribunais superiores nem sempre a questão jurídica exclusivamente prevalece. Existe a questão política, e a gente tem visto isso nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui vai dar um rombo na Previdência, eles não falam em termos jurídicos unicamente. Qual o impacto que isso vai ter? Então, os processos precisam ser trabalhados juridicamente e politicamente. Então, essa é uma questão importante, é um desafio agora, estando do lado de cá, de aproveitar essa expertise para, conhecendo como os tribunais funcionam, poder apresentar um trabalho de maior profundidade, um trabalho de maior expertise nessa área. Então, como vimos, fecho essa questão, dizendo que, novamente, está tudo decidido e nada resolvido. Vamos ter discussões, vamos ter processos chegando no TST, processos indo para o Supremo Tribunal Federal, discutindo muitas vezes o dia a dia das empresas que terceirizam, que pejotizam, e que vão chegar lá e vão estar naquele rol de processos que vai no... o TST às vezes tem sessões com 500 processos, 1000 processos num dia. Então, como é que tu vai ser julgado? No rol dos processos automáticos. Então, essas questões precisam ser trabalhadas. Agradeço essa exposição, fico à disposição caso haja alguma pergunta. Se a pergunta for fácil, eu respondo. Se for difícil, doutor Alexandre aqui, ele está... Eu adoro perguntar, né? A pergunta, Pedro. Desde os tempos da escola. Doutor Fábio, obrigado pela apresentação, foi muito importante, acho que agregou muito valor para todos nós. Eu não sou da área trabalhista. O pouco que eu sei do tema, eu queria perguntar exatamente o seguinte: aquelas questões, quando a gente fala de fraude, aquelas questões que antigamente se falava mais dos vínculos empregatícios de subordinação, periodicidade, onerosidade, pessoa física, pelo que eu estou entendendo, teve um deslocamento. Hoje em dia, mais assim, a sua PJ é uma PJ de fachada, a empresa não está lá, não tem diretor nenhum, você não tem chefe do lado da pessoa jurídica. A discussão daqueles vínculos empregatícios perdeu relevância um pouco na seara trabalhista. E quando a gente focou mais para esse conceito de fraude da própria PJ em si que o colaborador está contratado. Olha, é uma pergunta interessante, porque nós continuamos discutindo a questão da subordinação. Que esse é o grande diferencial para dizer se é empregado ou se é trabalhador autônomo. E os teóricos, eles têm assim uma manobra jurídica, né? Umas teses assim que parece até um contorcionismo. Então, dependendo do seu viés, você encara essas questões de subordinação, que é uma questão amplamente subjetiva, de um lado ou de outro. Então, hoje surgiu uma tese que o Supremo não está aderindo, que é a tese da subordinação algorítmica. Já ouviram falar disso? Subordinação algorítmica. Caso típico da uberização de trabalho, dos Uberes. Então, agora eu estou subordinado a um algoritmo, então eu sou empregado e o Supremo tem, em algumas decisões, definido que não existe essa subordinação
O Tribunal de Campinas, temível, né? Ele tem decidido amplamente pela existência da relação de emprego, e uma das minhas últimas decisões no tribunal justamente foi um caso de uberização. Deu uma sentença enorme. As minhas sentenças não costumam ser muito grandes, né? Mas examinando toda a questão para rebater essa questão da subordinação algorítmica e negar o vínculo empregatício, num caso de Uber mesmo, né? Então, é uma questão que está sendo discutida, a subordinação ainda jurídica, né? Essa questão ainda está sendo discutida. Mas você é bancário, me lembrou de uma decisão que eu li recentemente, em que um banco terceirizou o caso de atendentes bancários. Então, o cidadão trabalha ao lado do bancário, né, fazendo as mesmas coisas, só que ele é pejotizado. E ele foi reconhecido que a relação é lícita. Veja que a coisa ainda está muito fluida. Você não consegue, a jurisprudência até definir as coisas, e nada impede que daqui a 10 anos se mude tudo, porque a terceirização veio com a súmula 331 até 2018, há quase 10 anos. E antes da súmula 331 havia a súmula 256, né? Então, quantos anos que as empresas se pautaram por uma regra e agora mudou tudo. Em 2018, agora a gente está tentando se adaptar a essa nova realidade. Daqui a tempos pode mudar tudo de novo. Então, a subordinação, ela foi acrescida com esses novos temas. O PJ é lícito, existe, as formalidades da criação do PJ foram atendidas ou não. Então, esse pode ser um caminho, mas existe também o caminho da fraude. Será que pelo Supremo Tribunal Federal não existe mais a questão da pessoa física fazendo um trabalho subordinado, mas porque ele quis ser um PJ, então ele não é mais regido pela CLT? Será que existe isso? Na doutrina trabalhista, isso é uma heresia. Mas na doutrina que está sendo reconstruída, a manifestação de vontade, especialmente dos hipersuficientes, é válida. Mas quem são os hipersuficientes? É um que ganha 10 mil, 7 mil, 50 mil? Outro dia eu vi uma decisão, esse aqui é um hipersuficiente, ganha 7 mil. 7 mil é o teto da Previdência. Será que 7 mil é um hipersuficiente que pode declarar, manifestar sua vontade livremente? Então a matéria ainda está sendo muito discutida. Não está definida, não. Bem, pessoal, nós estamos com o microfone. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer as palavras, doutor, pelo conhecimento compartilhado. Eu trago aqui na verdade, um questionamento da sua opinião, do seu juízo de valor, tá? Como desembargador. Você acha que hoje a Justiça do Trabalho vai trazer essa modalidade de pejotização como talvez uma nova modalidade de regulamentação de trabalho, assim como o intermitente foi algo novo na época da reforma trabalhista? E por que eu te pergunto isso? Estamos numa época onde as startups estão crescendo muito. E, não somente isso, os colaboradores, vamos dizer dessa forma, também estão se adaptando a essa realidade. Eu vejo que é muito comum hoje. Vou dar um exemplo. Quero contratar um diretor de marketing. Eu chego para ele e falo, eu quero te contratar como um CLT normal, um empregado, conforme a CLT. Ele fala, mas eu não quero. Eu quero ser um PJ. Por quê? Eu vou entregar todos os meus prazos, todos os meus serviços para você, vou regulamentar suas mídias digitais, vou fazer eventos, tudo certinho para você. Só que eu não vou deixar de prestar serviço para outra empresa.
eu não quero trabalhar das 8 às 18 horas, eu quero trabalhar de noite, de madrugada, mas eu vou te entregar. E outra coisa, tudo bem que tem a personalidade que eu vou fazer, mas às vezes eu vou fazer um evento de 7 dias seguidos com vocês, às vezes eu vou estar em outro estado ou em outro lugar, prestando serviço para vocês também, e ele quer dessa forma. Então, como há hoje esse conflito entre não somente empresa querendo contratar como PJ, às vezes na má fé, mas também colaborador querendo ser um PJ pela realidade dele hoje, você acha que a Justiça do Trabalho vai regulamentar isso futuramente como uma nova modalidade de trabalho? Olha, é uma pergunta muito pertinente. A voz saiu um pouco embaçada, eu não peguei a plenitude da pergunta, mas eu acho que eu captei o que você quer dizer. Eu acho que, em primeiro lugar, o direito do trabalho devia dar uma resposta a isso. E muitas vezes a Justiça do Trabalho, por enfrentar as questões mais de frente, assim, mais imediatas, ela fornece base para a doutrina do direito do trabalho mudar. Né? Então, a Justiça do Trabalho poderia enfrentar essa questão. O grande X aí é o viés. Né? Nós precisávamos atualizar um pouco alguns conceitos, alguns princípios do direito do trabalho, né? Porque nós não estamos mais vivendo na época de 1943, quando a CLT foi criada. Não existia startup, né? E hoje muitos trabalhadores, eles preferem, e aí, manifestando livremente sua vontade, eles preferem trabalhar como autônomo. Eles não querem se vincular, a um horário, mas nem todo trabalhador seletista se vincula ao horário. Então, esse não seria um problema. Ele não quer se vincular a uma empresa porque ele quer ter liberdade para ter outras contratações. E por essa definição, embora não seja uma definição cartesiana, para usar a sua expressão, porque o exame da relação de emprego é um pouco subjetiva, né? Então, por essa definição, ele não seria empregado, né? Mas, dependendo do viés, a Justiça do Trabalho precisa se desprender um pouco daquele conceito de que todo mundo é empregado e que todo empresário é explorador. Se a gente for nesse sentido, a Justiça do Trabalho, daqui a 5 anos, ela apaga a luz, o último que sair, porque não vai sobreviver. Então, precisa dar uma outra solução. Talvez esse choque que o Supremo Tribunal Federal e as legislações mais atuais estão dando, né, na reconstrução do direito do trabalho, seja para dar uma acordada. O que eles estão fazendo? Tirando competência, e competência poder, você tira poder daquele poder, né, para ele se restringir àquele arroz com feijão. Né? Só que o Supremo não sabe que 90%, uma grande maioria dos processos trabalhistas não tratam de terceirização, de pejotização, tratam de empregados que não receberam seus direitos rescisórios, não recebeu aviso prévio, as férias, o 13º, as horas extras. Então, eles quererem dizer que é isso que está atravancando a Justiça do Trabalho é um argumento que demonstra um interesse de esvaziar a Justiça do Trabalho. Mas é importante porque novas formas de trabalho, o Supremo tem falado isso, novas formas de trabalho. Ok, é importante, é bacana isso, mas não precisa fechar a porta para quando houver uma fraude. Quando houver uma fraude, a fraude é fraude. Direito de trabalho, direito civil, direito comercial, na vida é fraude. E fraude nas relações de trabalho, a gente precisa conceituar de forma mais flexível o que é empregado e o que é trabalhador autônomo. Senão a gente vai ficar achando que tudo
seletista. Aliás, a CLT poderia regrar direito do trabalhador autônomo e estabelecer quais os direitos. Nem todos poderiam ter os mesmos direitos do empregado seletista, mas não regulamentou isso. Então, é uma questão atual, moderna, e que a Justiça do Trabalho precisaria enfrentar, mas não de forma enviesada, porque ela começar a decidir de forma enviesada pode inviabilizar os negócios. Pode as startups, aqui não tem interesse. Se todo mundo é empregado. Foi um caso recente de uma prestadora de serviços médicos. Os médicos eram cooperados, né? Aí passaram a ser todos empregados, fechou a cooperativa. Quem é que vai arcar com os custos, né? Todo mundo é empregado. Aí você pega uma pequena empresa ou uma empresa de médio porte, você recebe condenação de reconhecimento de vínculos de 20 anos, com horas extras. Você inviabiliza a empresa. Doutor, boa noite, tudo bom? Meu nome é André, para quem não me conhece. A minha pergunta era um pouco mais teórica, por assim dizer, vem no sentido de questionar você que tem experiência de dentro do tribunal e agora está atuando fora dele, que já atuou antes de entrar no tribunal também, na área trabalhista, como sopesar o garantismo da justiça trabalhista com as reformas normativas que são necessárias e, como você bem pontuou, permitem que ocorra aí essa manutenção do mercado de trabalho, né? Porque a gente percebe ao longo dos anos um avanço nessa tentativa de falar, ok, nós temos direitos que devem ser garantidos, mas também temos que manter a saúde financeira dos empresários que fazem todo esse movimento econômico. Então, como dentro do judiciário a gente pode fazer ou contribuir estando de fora como operadores do direito para que a gente tenha essa sopesação entre garantismo de direitos, que é uma figura muito presente na Justiça do Trabalho, e também esse avanço e, de fato, a aplicação desses avanços, principalmente em primeiro grau, porque a gente observa no mercado também uma presença maior e mais garantista de juízes de primeiro grau, que a gente precisa eventualmente ingressar com recurso para estar alterando algumas decisões de primeiro grau. Então, como sopesar essa, como eu posso dizer, plasticidade que a Justiça do Trabalho tem, sempre teve e acredito que por enquanto continuará tendo, porque o garantismo ainda é uma figura imperativa nas rotinas diárias da Justiça do Trabalho. Muito interessante a sua pergunta. A minha dissertação de mestrado foi justamente sobre as garantias mínimas estabelecidas na Constituição, que são não podem ser negociadas, né? Então, novamente nós temos aí a questão do viés, porque a Constituição e as leis estabeleceram as garantias mínimas, né, que são irrenunciáveis. Se um trabalhador, por exemplo, chegar para o seu patrão e disser, olha, eu quero receber meio salário mínimo para trabalhar 8 horas por dia, é minha vontade. Não tem valor algum, porque esse tipo de manifestação de vontade é nula, né? Então, existem garantias mínimas. A questão é quando você começa a colocar dentro das garantias mínimas tudo. Aí tudo é garantia mínima, tudo é irrenunciável, né? Então, parte-se dessa questão de você discutir o que pode ser irrenunciável e o que pode ser negociado. E a própria Constituição, ela flexibiliza. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos um sistema muito engessado. Mas a Constituição, ela flexibilizou em algumas situações. Por exemplo, salário pode ser flexibilizado, né? A jornada pode ser flexibilizada. Então, existe campo de flexibilização. Mas quando você começa a enxergar que tudo é irrenunciável ou que qualquer flexibilização implica numa presunção de fraude, então aí você cria um desequilíbrio, né? E a justiça ela precisa
precisa olhar o equilíbrio, né? E aí nós vamos ter soluções melhores. A função da Justiça do Trabalho é justamente pacificar, está longe, pacificar as relações entre trabalhadores e empregadores ou os prestadores de serviço, mas a gente não está conseguindo fazer isso muito bem, não. Meu nome é Paulo, vamos lá. Nós estamos falando já do princípio de judicialização, já estamos lá na frente. Por trás do contrato, seja PJ ou CLT, estamos falando de um profissional, ponto. Agora, o Ministério Público do Trabalho, você já tem um cheiro de como que eles estão se posicionando ao tema pejotização? Isso é uma coisa interessante, né? Porque o Ministério do Trabalho, como o MP de forma geral, ele tem uma função fiscalizadora. Então, o negócio dele é fiscalizar. E o MP, de forma geral, inclusive o MPT, eles têm muita autonomia. Eles atuam, vocês têm visto até mediaticamente, eles atuam, né, de forma ampla. O próprio Ministério do Trabalho, eles têm atuado junto com fiscais do trabalho, especialmente, e é uma área de atuação muito interessante, especialmente naquela chamada mão de obra análoga à escravidão. Então, eles tiveram uma atuação muito forte nisso. E, em termos de terceirização, eles seguiam o pensamento de antes do tema 725 e iam verificando nas empresas o que é atividade fim, o que é atividade meio, faziam TAC, aquele termo de ajuste de conduta. Você não pode contratar assim, você tem que agir dessa maneira. E agora nós temos uma mudança comportamental, né? Uma mudança de pensamento, e o Ministério Público, dentro da atuação dele, vai atuar, e a Justiça vai ter que balizar se a atuação dele está sendo correto ou não, né? Porque, no fim, essas atuações e autuações vêm parar na Justiça do Trabalho para declarar se o Ministério Público está sendo correto ou não. As ações civis públicas têm sido manejadas e nem sempre o Ministério Público tem vencido algumas questões, então nem sempre eles têm razão. Então sempre vai ter esse embate. Eles vão fiscalizar, vão interpretar o tema 725 lá, a maneira deles, mas no final vai parar na Justiça do Trabalho, que, por sua vez, vai parar no Supremo. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Eu vou tomar a liberdade para continuar a pergunta do Paulo, até uma discussão que eu já tinha feito contigo a respeito do TAC. O que acontece? O tema 725 foi modulado em agosto, até agosto de 2018, certo? Exatamente, agosto de 2018. Só que várias empresas firmaram TAC com o Ministério do Trabalho antes dessa data, onde o Ministério do Trabalho foi lá e falou, olha, o Ministério Público do Trabalho, melhor dizendo, né? O Ministério Público do Trabalho falou, essa atividade que vocês exercem aqui são atividades fim e, portanto, não pode ser terceirizada, por causa da discussão da atividade meio e da atividade fim. Aí veio o tema 725. Como que fica esse TAC? As empresas continuam cumprindo o que o Ministério Público do Trabalho determinou naquele TAC, porque ali tem multa, tem uma série de coisas, ou chama o Ministério Público para refazer o TAC ou desfazer o TAC, no sentido, olha, com a modulação do tema 725, eu agora posso terceirizar tudo, então não tem que ter mais um TAC nas minhas costas, que o TAC é uma espada na cabeça que a qualquer hora pode cair. Multas, né? E multas pesadas. O que as empresas devem fazer, na sua opinião? Bom, o TAC não é um negócio jurídico perfeito e acabado que você fez e não pode ser mais modificado. Como houve uma mudança comportamental, o substrato que justificava o TAC acabou. Então, exigia, através de um termo de ajuste de conduta,
que ele proceda de uma forma contrária ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu, não tem sentido nenhum. Então, a empresa pode simplesmente deixar de lado, que talvez não seja a melhor forma, ou chamar realmente o Ministério Público do Trabalho e dizer, vamos cancelar esse TAC, porque eu não sou mais obrigado desde 2018 a não poder terceirizar. E como eu não quero ser multado, eu não quero ter nenhum problema, então vamos encerrar esse termo de ajuste de conduta, vamos fazer uma declaração para que não tenha depois que algum procurador venha querer executar o TAC, né, cobrar multa e judicializar a questão, embora eu ache difícil um procurador querer fazer alguma coisa dessas depois do tema 725. Se há uma coisa que está realmente definida, é que a terceirização é ampla, geral e restrita. Você pode terceirizar qualquer coisa. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Por favor. Boa noite a todos. No meu trabalho, eu lido muito com o Ministério Público, ações, inquéritos vinculados ao Ministério Público. E o que eu percebo que é uma questão que eles reconhecem, nos meus casos pelo menos, eles reconhecem a terceirização lícita, porém eles estão trazendo à tona uma outra questão muito interessante, que é a questão da garantia da segurança dos técnicos ou funcionários terceiros de forma geral no seu ambiente de trabalho terceirizado. Então, quer dizer, nós como tomadores de serviço temos que garantir a segurança dos técnicos, dos trabalhadores, até agressiva e sem colocar muito bem um limite. Na lei não tem esse limite da garantia. E aí eles acabam exigindo, às vezes, muito mais do que deveriam. Quer dizer, a gente tem que fiscalizar de forma agressiva os terceiros e tomar a frente do negócio deles de uma forma que não é a correta, muitas vezes. Mas que o Ministério Público, por conta da terceirização ser lícita, eles estão indo nesse viés e exigindo a mais das empresas de forma geral. É isso que eu estou vendo, pelo menos. Eu queria saber o que o doutor acha disso. Até que ponto as empresas, como na condição de tomadoras do serviço, têm que garantir a segurança dos terceirizados? Essa é uma questão muito interessante. Ela está sendo construída numa nova disciplina, que é a do direito ambiental do trabalho. Toda uma construção jurídica, teórica, está sendo feita no sentido de se proporcionar um ambiente de trabalho rígido, um ambiente de trabalho salubre, de proteção. Não é? Então, essa é uma questão não de relação de emprego, mas é uma questão de responsabilidade. Né? Então, em determinadas situações, a empresa que fornece o meio ambiente de trabalho, ela precisa garantir que esse meio ambiente seja saudável. Tá? Eu posso lembrar de alguns casos, não é exatamente esse caso, mas eu posso lembrar de casos, por exemplo, em que uma terceirizada foi prestar serviço num determinado local da tomadora e o ambiente não estava adequado e o empregado da terceirizada sofreu um acidente e a tomadora foi responsabilizada porque ela tem a responsabilidade de garantir um ambiente de trabalho propício, e ali ficou comprovado que o local de trabalho era arriscado. Né? Então, isso é uma discussão muito atual. Eu fui relator num processo relativamente recente, um grande processo de grande repercussão, em que uma grande empresa multinacional foi questionada porque contaminou o ambiente de trabalho, né, o solo com os produtos químicos, e os empregados começaram a adquirir doenças. Né? Então, houve-se uma discussão se a empresa era responsável por cuidar desses empregados, indenizá-los, e, enfim.
E, de fato, foi na teoria do direito ambiental do trabalho que se extraiu essa ideia de que, sim, a empresa tomadora é responsável. Agora, avaliar, né, justamente a dosagem, né, do que o Ministério Público pode exigir ou não, o que está além da lei ou não, essa é uma questão subjetiva que vai acabar sendo resolvida no judiciário. Que existe responsabilidade, isso é tranquilo, mas até que ponto essa dosagem tem que ser feita, até que ponto pode se exigir da empresa essa ou aquela providência, aí é uma questão que não está definida, né? Infelizmente vai ter que ser discutida na justiça. Perfeito. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, questões? Tranquilo? Pessoal, bom, mais uma vez gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês, a presença do Dr. Fábio Cooper, que esteve conosco, pela brilhante elucidação aqui desses pontos, né? Principalmente em questão aí do tema 725. Como bem dito por você, estamos aí nessa zona cinzenta, né? E vamos ter bastante desafios pela frente, e com certeza com muita ação trabalhista acontecendo. Até dando aula no final de semana para meus alunos, eles perguntavam a respeito de o que eu achava das próximas situações com relação à proposição de novas ações trabalhistas, né? Eu brinquei com eles e falei, olha, nós estamos no país onde o primeiro esporte, apesar de a gente não estar muito bem, né, viu, essas semanas aí, é o futebol. O segundo esporte é propor ação trabalhista. Então, pode esperar que vai vir bastante ação trabalhista pela frente, né? Para discutir esse tema. Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a vocês, a presença de todos. E agora, no finalzinho, nós temos um coffee aqui, né, Isa? E então, todos convidados a participar conosco. A Isa vai explicar como funciona. Muito obrigada a todos, a todas que participaram aqui da nossa palestra hoje à noite. Obrigada, doutor Alexandre e doutor Fábio. Foi um enorme prazer ouvi-los. E para quem quiser se juntar a nós a um pequeno coquetel, temos aqui alguns comes e bebes na próxima sala, aqui à minha esquerda, à direita de todos vocês, para a gente confraternizar um pouquinho, trocar uma ideia e discutir um pouco as ideias que estão borbulhando na cabeça ainda. Muito obrigada. Aquela pergunta que deu vontade de fazer e ficou com vergonha. Um pouco de timidez, pode fazer aqui do lado.